Quente ou frio? E agora, Bitcoin? Euforia ou balde de água fria? Sejam muito bem-vindos ao canal Investida 01 para mais um quadro de análise técnica do Bitcoin. Como você já sabe, neste quadro analisaremos a ação do preço do Bitcoin em seus mais variados momentos e tempos gráficos diferentes. Se você não conhece o canal, eu te convido a assistir os vídeos das semanas anteriores, onde contamos com detalhes todas as movimentações que o preço tem feito nos tempos gráficos maiores, com muitos detalhes. Para esta semana, gostaríamos de dar continuidade na análise da semana anterior. Então eu vou tirar aqui a nossa thumb e herdar os desenhos que fizemos. Como você bem lembra, mostramos que no fechamento da semana anterior tivemos um movimento surpreendente. Estávamos rastreando já um possível pivô de baixa no tempo gráfico semanal. Imaginávamos que essa era a maior probabilidade, porque o tempo gráfico semanal, embora ainda estava em tendência de alta, estava numa tendência de alta muito frágil, com este rompimento de topo sem continuação e a formação deste fundo muito próximo do fundo anterior. E mesmo errando na maior probabilidade, ainda assim saímos com boas movimentações de lucro, como você pode ver no vídeo anterior, Nós mostramos para vocês que estávamos atuando aqui no tempo gráfico de 4 horas, tínhamos feito uma investida no preço aqui, e aqui fizemos um preço médio, ou seja, o nosso 0 a 0 estava neste ponto aqui. E o preço voltou bem abaixo deste ponto e tivemos a oportunidade de realizar um lucro ali de mais de 3%, ok? Mas mais detalhes sobre essa análise você pode ver no nosso vídeo anterior. Agora gostaríamos de falar bastante sobre o fechamento desta semana, que surpreendeu a muitos aí com esta movimentação de alta de mais de 15%. Nós tínhamos dito para você que a força compradora estava muito forte e que a probabilidade era de continuidade nesta movimentação de alta, pois já estávamos muito próximos do topo anterior. Já tínhamos fechado a semana aqui em 30 mil, no preço de 30 mil, que já era muito próximo ali dos 31.800, ok? Assim fechamos esta semana já no preço de 35.280. Foi uma bela movimentação de alta e rompemos o topo anterior, que é mais uma bela vitória da força compradora, levando o preço no tempo gráfico mensal o mais distante possível deste fundo, ok? Entrando aqui no tempo gráfico diário, a gente pode procurar já por algumas movimentações de baixa. Será se teremos um balde de água fria nessa movimentação de alta? Repare que os nossos sinais, os pontos onde a gente encontra a atuação da força de defesa, surgiu aqui neste ponto, apontando para cima, e assim a gente ainda continua surfando nesta operação no tempo gráfico diário, e ainda não tivemos essa demonstração de defesa da força vendedora, ou seja, no tempo gráfico maior, que seria o tempo gráfico diário, que são para movimentações ali um pouco mais longas, a gente ainda está em tendência de alta, a gente ainda está procurando por alta, e não tivemos nenhum sinal de fragilidade da força vendedora neste movimento do tempo gráfico diário, ok? No tempo gráfico de 4 horas tivemos algumas movimentações, algumas demonstrações de fragilidade da força vendedora. E dessa vez repare que neste ponto nós tivemos um grande sinal do nosso indicador. E assim a gente está posicionado. Estamos esperando já um possível ponto em que o preço fará uma correção
E assim a gente gosta de atacar o preço, né? A nossa postura é de ataque. Se a gente ataca e erra a direção do preço, a gente tem as estratégias todas já pensadas para como a gente faria talvez um preço médio, ou se a gente só teria paciência de esperar a movimentação, mas com a anatomia mais clara para a gente conseguir sair sempre no lucro. Por enquanto a gente está com um stop gain setado, então o preço teria que passar novamente a faixa dos 35 mil para a gente perder ali esta operação. E aí, identificar posteriormente ali mais um ponto de entrada, mais um ponto de ataque, ok? Então tome muito cuidado, porque nessa semana nós tivemos algumas notícias, né? Nas semanas anteriores também, nos últimos dias, notícias que entraram e depois a gente viu que eram mentiras, enfim. Agora está numa movimentação de euforia, né? De burburinhos, de fofoquinhas aí sobre o Bitcoin. Então preste muita atenção, confie somente em fontes muito seguras e mesmo assim tome cuidado, porque a mídia que lançou essas notícias que, né, se demonstraram falsas, ela era sim de muita confiança. Bom, vamos para a análise gráfica, que é o que mais nos interessa por aqui. A gente vê com uma bela movimentação de alta que eventualmente precisa de uma correção. A gente já está procurando e especulando sobre este ponto. Talvez faça um pivô e continue a movimentação de alta. Então, aqui o nosso alvo seria mais ou menos 6, 7% de lucro, tá ok? É isso que a gente está esperando por agora. E gostaríamos também de começar a adicionar mais algumas boas formas de analisar tecnicamente. Vocês reparam que a gente sempre usou o gráfico puro, né, sem indicadores, a não ser o nosso, que é um resumo de todos os indicadores importantes para a gente. Mas hoje eu resolvi mostrar para vocês que a gente usa sim, usamos muito o volume, né, as barras de volume que contam para a gente ali uma história muito clara de onde estão tendo mais negociações, né? Quanto mais alta essa barra de volume, mais negociações aconteceram no ponto em que o preço está, ok? E um mito muito grande sobre o volume, que a gente já adianta para você, é de que o verde é maior o volume comprador e o vermelho é maior o volume vendedor, volume de venda. E esse é um grande erro que a gente vê nesse mercado, né? Porque uma vez que exista uma venda, também existe uma compra. Então sempre, para toda venda existe uma compra e para toda compra existe uma venda. Então não existe volume comprador e volume vendedor, existe volume de negociações. Muitas pessoas, inclusive, colocam a cor do volume neutra, né? Branca. A gente prefere deixar assim porque identifica mais fácil qual barra é de onde. E se você quiser mais detalhes sobre esse indicador, que é muito complexo, né, de muito difícil interpretação, comenta aqui embaixo o volume que a gente prepara para você para a semana que vem, uma explicação muito mais detalhada com todas as nuances, né, que este indicador tão especial nos conta. Ok? Então ficamos por aqui nessa semana, uma análise um pouco mais rápida, mostrando para você que talvez tenhamos aqui no diário que as pessoas gostam de dar nome para a figura, né? Então pode ser uma bandeira, uma flâmula de alta, e o alvo seria mais ou menos uma barra deste tamanho, né? Do mesmo tamanho do mastro dessa bandeira. A gente não gosta muito de operar figuras, né? Porque sempre existe um contexto, movimentação gráfica que a gente precisa respeitar. Então seria um alvo ali os 40 mil? Não sei, talvez sim, talvez não, mas não é por aqui que a gente gosta de apostar. A gente tem sempre essa postura de análise meticulosa, ok? Por enquanto ainda não tivemos demonstrações de fragilidade da força vendedora, como eu já te disse, mas talvez 40 mil seja um salto muito grande, a não ser que algo mude muito no jogo e cause esta demanda por Bitcoin, ok? Se isso acontecer, a gente continua surfando essa movimentação de alta do diário e espera por novas movimentações de baixa no 4 horas
para realizar as nossas operações um pouco mais rápidas, ok? Então, pra gente, muita felicidade para a força compradora que conseguiu romper um topo no tempo gráfico semanal e levar o preço ainda mais distante do fundo que tivemos no tempo gráfico mensal. Ó, já tivemos aqui, puxar um pouquinho para o lado. Movimentação muito boa de alta, né? Realmente ali colocando praticamente um fim para toda essa movimentação de baixa, né? Mais de 130% de lucro, quase 140%. Opa, é isso mesmo, mais de 130% de lucro já em relação ao fundo do tempo gráfico mensal. Ok? Fechando então com a nossa thumb. Esperamos que você tenha gostado dessa análise, e se você tem mais interesse pelo nosso indicador, né? Muitas pessoas mandaram mensagens pra gente sobre como funciona e tudo mais. Se você tem interesse, comente aqui embaixo indicador e a gente entra em contato com você para te fornecer esse indicador, tá ok? Uma boa semana e até mais. Um abraço!